riquíssimo as palestras e o conteúdo, e essa programação surgiu porque nós passamos a compreender a necessidade que se tem dos departamentos masculinos, seja a nível de federação, de confederação e também da UPH local, a necessidade de estarmos implantando na mente de cada um a importância que se tem de conduzir os seus departamentos baseando-se pelo guia, assim como também vimos a necessidade de fazer um resgate dos símbolos de fé de Westminster, algo que tem ficado guardado nas prateleiras das nossas casas. Então, isso é mais um alerta, é mais uma forma de incentivo. E que não apenas nessa programação, mas nós que tenhamos sempre a preocupação de estar os departamentos a estarem atentos a isso, sabendo como. É muito melhor você seguir o caminho sabendo como e que destino ele vai chegar. E esse guia das sociedades internas, ele vem justamente para isso. E para encerrar aqui a nossa programação, nós solicitamos aqui a presença do nosso presidente do Sínodo Interiorano, pastor Edson Márcio, a fazer assim o encerramento desta programação, do qual nesse momento eu passo a palavra para o mesmo. Queridos irmãos, quero saudá-los todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificar em dezembro, de fato, não pude, ainda que tivesse agendado de longos dias, de longos meses, a data com vocês, mas surgiu um imprevisto na vida da igreja, que o pastor tinha que atender aquela necessidade da igreja e eu não pude estar com vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero parabenizá-los pela iniciativa, especialmente ao nosso presidente, à sua douta diretoria, por tratar com tamanho zelo a nossa sociedade de homens no âmbito do sínodo e chamar, assim, os homens para essas tratativas, ainda que online. Alegre porque alguns de vocês perseveraram até o fim. E sei que não foi fácil, porque não é fácil para ninguém ter que tirar um tempo, um momento, estar aqui juntos. Alegre porque vocês perseveraram até o fim, mas ao mesmo tempo eu tenho, ainda que não participado ativamente das atividades, eu tenho procurado saber notícia, como é que elas estão acontecendo, como é que foi, quem esteve lá e tudo. E as notícias que eu tenho tido é que, infelizmente, nós não alcançamos muitas pessoas por falta exatamente de participação. Eventos como esses, nós deveríamos ter todas as diretorias das sociedades, das UPHs locais presentes, né? Nós tivemos aí durante meses oficinas, digamos assim, oficinas, exposições, treinamentos que trouxeram a discussão do guia do trabalho das sociedades internas, a discussão dos padrões de fé, dos símbolos de fé da igreja, com pessoas extremamente capacitadas e nós não alcançamos os nossos homens. Veja, irmãos, que nós temos uma grande luta, né? Nossa grande luta é motivar esses homens a participar. Enquanto isso, nós temos uma SAF ativa, e aqui é só para fazer um registro mesmo, ativa que consegue colocar 40, 50 mulheres da nossa região, 70 mulheres da nossa região, uma reunião pela manhã. Eu fico sem entender o que está acontecendo, ou o que elas têm que nós ainda não percebemos, que nós ainda não abraçamos e não nos envolvemos assim. Mas eu, em nome do Sínodo, quero agradecer à nossa Confederação Sinodal pelo empenho, pela dedicação, pela busca de fazer o melhor. Eu sei que não tenho ajudado o quanto deveria, mas tenho me esforçado até o quanto posso para estar junto com vocês, se não junto presencialmente, mas junto apoiando, junto incentivando e junto correndo atrás dos objetivos que são próprios da UPH, da União Presbiteriana de Homens.
Eu vi que os irmãos já exploraram bastante aí o guia das sociedades internas, já exploraram bastante os símbolos de fé, e eu fiquei, por último, para perguntar: o que que nós vamos fazer com isso? Né? O que que nós vamos fazer com o que foi aprendido até agora? Nós precisamos transformar essas questões teóricas em questões práticas, palpáveis. Para que isso me serve? O que isso alterou na minha OPH? O que isso alterou na minha vida? E aí, senhores, isso só altera na UPH, só altera na minha vida, só altera na vida da minha família, na vida da minha igreja, se cada um de nós assumir o papel que nos foi dado no seio da nossa casa, no seio da nossa igreja, no seio da nossa sociedade. E qual foi esse papel que nos foi dado? O papel de homens. Nós precisamos agir como homens, destemidos, como homens fortes, como homens que conhecem o caminho, que mostram o caminho, como homens que vão adiante, abrindo o caminho para que sua família passe, para que sua igreja passe, para que todos passem e sobrevivam às dificuldades próprias do nosso tempo. Quando falamos de guia do trabalho das sociedades internas, GTSI, nós temos isso na internet, né? Nós temos isso pronto na internet, basta imprimir. E eu aconselho e digo que a melhor coisa que você tem para fazer é ler. Ler o GTSI. Ler, imprima, meu irmão. Pastor, é muita coisa. Leia pouco. Leia só uma página por dia, mas leia. Leia o GTSI para você chegar na sua PH local dizendo: não é assim, não. É assim porque o GTSI diz que é assim. Não é assim, não. É desse jeito, porque o nosso guia diz que é desse jeito. Para você chegar na sua federação dizendo: olhe, o congresso é melhor que seja feito dessa forma, porque é assim que o guia nos orienta e tal, e extensivamente na nossa confederação. Quando a nossa UPH perceber que 4, 6, 10, que 15 pessoas sabem das coisas porque leem, eles vão ser despertados também para isso, tá? E é necessário ler, né? Já os símbolos de fé, eu aconselho a vocês, e alguns de vocês participaram desse tempo na igreja. Teve um tempo na igreja que os meninos tinham catecismo. Não sei se lembra desse tempo. Talvez Henrique não se lembre, não sei. Henrique é muito novinho. Mas os meninos tinham catecismo, Henrique. Ó, ia para a igreja, tinha um catecismo. E na escola dominical, era feita a pergunta, era colocado para o menino aprender em casa o catecismo, e era perguntado na escola dominical o catecismo. Certo? Aí hoje a gente pergunta: por que o catecismo morreu? Por que os símbolos de fé não estão no seio da igreja? Porque nós abolimos da escola dominical. E quem devia dar o grito, pastor? Não era o senhor, não eram os pastores? Não, quem primeiro deve dar o grito são os homens. Eu estou junto com vocês enquanto homem, não enquanto pastor. O homem que é o chefe da casa, que é o guia da casa, que é o conselheiro da casa, que é o cabeça da casa, ele é quem deve ver quais são as notas do filho, como é que o filho anda na escola dominical, o que é que esse menino está aprendendo na escola dominical. Isso tudo é papel nosso. Nosso, eu digo não pastores, nós, homens, donos de casa, chefes de família. A gente está fazendo isso? Quando? Nunca, jamais, em tempo algum. Nós vivemos, os homens vivem na igreja hoje, aliás, a igreja vive hoje como se fosse um organismo com duas cabeças. Um corpo com duas cabeças. E você já parou para pensar como é um corpo com duas cabeças? Você já... Hã? Um vai para um lado e outro vai para o outro, né? Um vai para um lado e outro vai para o outro. Um organismo com duas cabeças. Nossos lares cristãos estão vivendo assim, como um organismo com duas cabeças. Um é a cabeça do marido, outra é a cabeça da esposa.
Uma hora o marido diz por onde vai, outra hora a esposa chega e diz, não, vai por aqui. Ou então o marido diz à esposa diz, mancha, vamos por aqui. E isso está refletido dentro da igreja. Quando nós encontramos dentro da igreja, isso na fragilidade da postura do homem, na fragilidade da liderança do homem, na fragilidade do homem dizer por onde as coisas devem acontecer. Mas isso começa dentro das nossas casas. E isso começa por falta de conhecimento. A Bíblia diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E a Bíblia diz também que por falta de conhecimento, o meu povo se perde. Mas vamos ler a Escritura. Vamos ler em Efésios 5. Não sei se alguns dos nossos oradores fizeram uso desse texto, mas eu quero fazer. Efésios capítulo 5, versículo 23. Até o 33. Efésios 5. Vamos pegar do 22 ao 33. Vocês conhecem isso de cor e salteado? Mas nós também estamos vivendo uma era de crentes da conveniência, que a gente só tem procurado viver aquilo que é conveniente. Aquilo que não é conveniente, aquilo que pode me trazer alguma chateação, aquilo que pode me trazer algum prejuízo, a gente deixa de lado. Eu fico muito preocupado porque os crentes da conveniência, eles dificilmente morrerão por Cristo e por causa do Evangelho. Então, eu fico muito preocupado com a nossa igreja hoje. E nós, homens, é que precisamos mudar essa realidade. Efésios 5, de 22 em diante, diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Eu tenho, irmãos, usado esse texto em quase todos os encontros de homens. Temo que até esteja sendo chato, mas é como aquela história. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A minha esperança é que, dito, a gente encontre força para reagir, certo? Porque em nosso tempo está extremamente difícil reagir. Você vai falar de GTSI, a sua mulher é doutora e você é analfabeto. Você vai falar em piedade, a sua mulher é especialista e você é analfabeto. Vai falar em ir para a igreja, sua mulher é especialista e você é analfabeto. Vai falar em oração, sua mulher é especialista e você é analfabeto. Que autoridade nós estamos tendo? Vocês entendem onde eu quero chegar? Que autoridade nós temos diante das mulheres hoje? Por que nós perdemos a autoridade?
Porque nós perdemos espaço, o espaço que era nosso, o espaço que é nosso, o espaço que precisa ser reconquistado, o espaço que precisa estar de volta conosco. Por que, pastor, não pode deixar com as mulheres? Porque não é porque, é porque Deus quer que seja nosso o espaço. E aí, nós nos encontramos aqui numa dificuldade terrível para resolver um dilema grande, né? No desafio de avançar para reassumir o lugar de homem, de dono de casa, de senhor da casa, de chefe de família. Eu não sei se essa deficiência é notada na igreja de vocês. Eu não sei. Mas essa deficiência, ela é geral no mundo, na sociedade e extensivamente na igreja, porque a igreja, infelizmente, tem uma tendência de querer se justificar diante de Deus e ir junto com a correnteza do mundo. Então, isso é produzido por uma corrente filosófica e a igreja vai ali namorando com essa corrente filosófica e querendo fazer do mesmo jeito. Depois nós vamos ver filhos crescendo sem referenciais paternos, porque quando eles olham, quem mais faz lá em casa? Quem mais age lá em casa? Quem mais fala? Quem mais determina? Quem mais autoriza e desautoriza? Quem mais dá a palavra final? As crianças crescem sem referência masculina. A única referência masculina que as crianças estão tendo ainda hoje e vão sofrer para não ter mais, daqui a pouco, é a questão do trabalho, que os homens ainda estão saindo para trabalhar. Mas daqui a pouco nós vamos parar também para ficar em casa. Já tem até alguns que não saem mais, porque já ficam dentro de casa para cuidar da casa e dos seus filhos. Pastor, tem alguma coisa errada o homem cuidar dos seus filhos? Não tem. E é preciso que ele cuide. E é preciso que ele ajude, inclusive, em algumas tarefas da casa. Mas essa não é a meta maior do homem. Não é a meta principal. A meta principal do homem é guardar, proteger, suprir, certo? E guiar a família. Guardar, proteger, suprir e guiar a família. Então, se o homem perder esse arrimo aqui, essa direção, e ele está perdido, irmãos. Eu sei que nós estamos online, é difícil vocês concordarem ou discordarem, mas bota assim um dedo para baixo, outro para cima, para eu saber como é que está aí, para eu me orientar aqui. O que vocês acham disso que eu estou dizendo? Sabe, irmãos, isso pode não ser a realidade de alguns de vocês, mas isso é a realidade do mundo, da sociedade, da igreja. Os homens estão perdendo o espaço deles. E sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Hoje eu estou de férias, tá? Eu estou de férias e estou na praia. E aí eu fiquei pensando. Hoje eu ouvi uma música super esculhambada. Eu estava numa barraca de praia, almoçando lá com minha esposa, almoçando não, tomando algo de coco com minha esposa, e de repente passou uma música horrível. Dizendo, a música, não vou dizer que a música, não vou usar as palavras da música, mas a música dizia que homem só serve para sexo, quer dizer, vai ficar inútil. Vai ficar inútil. Vocês estão entendendo como nós estamos sendo descartados assim, olha, vai para o lixo, vai para o lixo. Certo? Então vai ficar inútil. Certo? Eu fiquei assim, olhei para minha esposa, meu Deus do céu, quanta inutilidade, né? Porque se só servir para isso, está ferrado. Porque aí ela pode encontrar em qualquer lugar e vai embora. E é isso que o feminismo prega, essa independência da mulher, para que o homem... E aí nossas mulheres na igreja estão brigando por esse espaço e nós estamos cedendo. A gente está cedendo. Então, o que acontece com o corpo que tem duas cabeças? Vai para um lado, vai para o outro. É assim que estão nossas famílias, nossas igrejas e nossas sociedades. Por que será que a SAF, por exemplo, tem mais força do que a UPH? Se a UPH tem dentro de si
os presbíteros e os diáconos. Você já parou para pensar isso? A liderança maior da igreja está dentro da sociedade UPH. Está na UPH os presbíteros e os diáconos. E curiosamente, nossa sociedade é mais frágil do que a sociedade das mulheres. Por isso tem gente batendo lá na porta do Supremo Conselho e dizendo: ei, Supremo Conselho, está na hora de botar umas pastoras aí na igreja. Entendem? Como isso é complexo e como isso vai chamando um abismo, vai chamando outro abismo. Então, o que é que a gente podia fazer para melhorar nossas UPHs? Assumir essa função de homem, de pai, de esposo. E o que a Bíblia recomenda assim de imediato? Amor. A gente pode pensar que de imediato é uma reação, vamos resolver, vai tudo mudar a partir de agora. Não. A Bíblia é clara, dizendo: marido, ame a esposa, ame os filhos. E o amor, da perspectiva bíblica, não é aquela emoção, né? Não é só aquela emoção. O amor da perspectiva bíblica é um mandamento, é uma ordem. Então, assim, nós não temos escolha, nós temos que amar a esposa, nós temos que amar os filhos. A Bíblia manda o homem amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. E como Cristo amou a sua igreja? Sacrificialmente, se sacrificando por ela. Então, os maridos precisam ganhar essa autoridade de marido de novo, amando a esposa sacrificialmente, né? E a Bíblia diz mais: quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, amar a Deus requer amar o próximo. Amar a esposa e os filhos é exercitar o mandamento que diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os nossos mais próximos são o nosso cônjuge e os nossos filhos. E, às vezes, eles são também os mais negligenciados na matéria do amor. Então, pensem sobre isso. Em que nível nós estamos amando nossas esposas e nossos filhos? Né? Um outro conselho que eu dou para... Pastor, o que isso tem a ver com GTSI e com símbolo de fé? Isso tem a ver, papai, porque se você ama seu filho, você quer saber se ele vai para o céu. Se você ama seu filho, você quer saber o que ele está aprendendo na escola dominical. Se você ama seu filho, você quer saber quais perguntas do catecismo ele já sabe. O problema é que nem você sabe. Imagina o seu filho. Entende o problema? Então, nós precisamos nos dar conta disso. Tá? Precisamos nos dar conta disso. A Bíblia é clara em dizer que os pais devem ensinar o caminho do Senhor aos filhos. Francamente, quem mais ensinou seus filhos a serem crentes? Foi você ou sua esposa? Alguns eu sei que foi você, eu sei. Tem alguns aí que não, fui eu e tal, e tal. Mas não são muitos não, tá? É pouca gente que está nessa lista que eu estou dizendo. Quem mais tem ensinado os filhos a serem crentes odiernamente são as esposas e não os pais. Onde é que está o erro? Papel trocado. O pai é que é o cabeça. O pai é que dirige. O pai é que norteia. Aí a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, lá em Provérbios 22:6. Então é função primordial do pai ensinar os filhos no caminho do Senhor. E a Bíblia diz que, se for preciso, sabedoria, lá em Tiago 1, diz: peça a Deus que a todos dá com liberalidade. Então não dá para nós, homens, dizermos assim: não, mas é porque eu não sei, eu não tenho sabedoria. A mulher lá em casa tem mais sabedoria e tal. Não dá para dizer isso. Porque você tem a igreja, o Espírito Santo, a palavra, a comunhão dos santos, e você ainda tem a promessa de que, se precisar de sabedoria, pode pedir a Deus que ele dá. Então, nós somos, diante de Deus, indesculpáveis. O que isso tem a ver com GTSI?
GTSI é o governo da igreja, ou seja, é uma parte do governo da igreja. E os homens são os que são chamados na igreja presbiteriana para o governo da igreja. Então, os homens precisam conhecer o governo para ser o cabeça. E nós estamos descuidados. Hoje mesmo eu recebi um áudio de um irmão da igreja dizendo que estava deixando a igreja. Estou deixando a igreja por várias razões. E disse que aí teceu vários comentários sobre a igreja. Nos comentários que ele faz, fica muito claro que ele não conhece o governo da igreja, que ele não conhece a teologia da igreja, que ele não conhece as ações da igreja, que ele não sabe por onde a igreja é governada, que ele não sabe como a igreja toma decisões. Dentro disso, eu vou dar um dado para vocês. Um dos questionamentos que o irmão me fez, é o que a igreja presbiteriana fez com o reverendo Milton Ribeiro. Milton Ribeiro é o ministro da Educação, que foi do governo Bolsonaro e que foi envolvido num ato de corrupção, segundo foi noticiado pela mídia. O que a igreja fez? O que a igreja presbiteriana fez? Isso fala de um completo desconhecimento do governo da igreja. A igreja presbiteriana nacional, ela não se posiciona com relação a pastores. Quem se posiciona com relação a pastores são os seus presbitérios. Né? Falta de conhecimento. Nós não conhecemos o governo da nossa igreja. E aí o irmão queria uma resposta da Igreja Nacional. Não, a Igreja Nacional só fala em nome do Supremo Concílio, quando o Supremo Concílio se reúne a cada 4 anos. Então, estou dando esse exemplo só para vocês verem que a falta do conhecimento do governo, como nós vamos governar se não conhecemos? Então, temos que ir para o GTSI para conhecer o governo básico da nossa igreja. Mas aí, além do mais, além de tudo isso que eu já disse para vocês, nós temos aqui, nessa condição de ensinar os filhos no caminho do Senhor, nós precisamos ensiná-los a serem governados, dirigidos, né? Nós precisamos ensiná-los a serem conduzidos pela autoridade da igreja. Nós temos dificuldade com isso, mas nós prometemos isso no ato da pública profissão de fé. Nós prometemos nos submeter às autoridades constituídas por Deus na igreja e prometemos nos submeter a elas desde que elas estejam de acordo com as Sagradas Escrituras. Mas nós temos dificuldade com isso. E a Escritura diz que a gente não precisa fazer a liderança gemer. Isso é muito interessante. Que a gente não precisa fazer a liderança gemer. Tem lá em Hebreus. Lá em Hebreus tem isso, né? Lá em Hebreus, eu vou até ler para vocês, porque é um versículo que eu acho muito interessante, uso às vezes na igreja, e vocês precisam levar isso a sério na vida, na instrução dos filhos e tudo, porque é importante demais. Hebreus 13, versículo 7. Hebreus 13, 7. Diz assim, Hebreus 13, 7. Abram aí para vocês verem o que diz. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Vamos lá para Hebreus 13, 17. 13, 17. 13, 7 e 17. Lembrem, marquem aí, na Bíblia e no coração. Veja o que diz aí no 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Em outras palavras, obedeça os guias, não façam eles gemerem, porque que ganho vocês terão com isso? Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Ensinar os filhos o caminho do Senhor é ensinar os filhos a obediência ao pai, à mãe,
aos guias, aos pastores, aos presbíteros. Francamente, nós ensinamos isso em casa, os nossos filhos a serem obedientes aos pastores e aos presbíteros. Eu sei que há aqui entre nós alguns presbíteros, e eu fico pensando, presbíteros, vocês quando olham para os meninos da igreja, vocês entendem que os pais ensinam aqueles meninos a serem obedientes a vocês? Respondam aí. Vocês, vocês entendem isso? Né? Então, nós precisamos pensar sobre isso. Tá? Nossa função de homem é necessária para voltar à igreja aos antigos rudimentos da fé cristã. E isso inclui a necessidade de ensinar a nossa família a ser obediente à autoridade da igreja. Por que a gente está nem aí para GTSI, nem para símbolo de fé? Porque a autoridade da igreja não existe mais. E quem ajudou a destruir? Nós, homens. Nós deixamos a nossa autoridade se perder dentro de casa, e a nossa autoridade, ela é paradigma, ela é modelo para as outras autoridades, para a autoridade da igreja, para a autoridade dos céus, para a autoridade constituída sobre nós. Então, assim, a criança que não me respeita como pai, nem como senhor da casa, ela não terá condição de respeitar mais nenhuma outra autoridade. Entende como isso é complexo? Então, nós precisamos voltar para o nosso posto de pai que ensina o filho no caminho que deve andar. A palavra de Deus, gravada no coração dos filhos, é antídoto contra o mundo cruel que tem ceifado vidas nas drogas, na prostituição, na criminalidade, na imoralidade e outros tantos crimes, né? A palavra de Deus, ela deve ser amada por nós, porque ela dá sabedoria para a família contra os inimigos, dá prazer aos corações, ela deve ser prioridade em nossa vida, para que os nossos filhos percebam isso e sigam o nosso exemplo. Tá? Uma outra função nossa como pai, como senhor da família, tem muita gente, tem muita coisa na internet dizendo assim, eu até digo isso às vezes, mas está errado, tá? O pai é o sacerdote do lar. Não, o pai não é o sacerdote do lar, tá? O sacerdote do lar é Jesus Cristo. Só tem um sacerdote hoje, Jesus Cristo. Agora, o pai é o pai. E nas funções de pai e dono de casa, tem funções que são próprias do sacerdote. E uma delas é interceder e abençoar a sua casa. Então, como pai, você tem uma das funções que são próprias do sacerdote: interceder e abençoar a sua casa. Certo? Eu não posso dizer que nós somos sacerdotes da nossa casa, porque na nossa casa, a nossa casa é uma casa de crente, todo mundo é um sacerdote. O que é um sacerdote? Alguém que tem acesso direto. Todo mundo, todo crente tem acesso direto desde que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Então, na nossa casa, nós somos uma nação, aliás, na nossa casa, nós somos uma nação de sacerdotes, logo em nossa casa, todos são sacerdotes, desde que sejam crentes. Mas na função de pai, faz-se sobressair funções que são próprias do sacerdócio, como interceder e abençoar a sua casa. E Jesus Cristo é o nosso modelo. É tanto que no texto que nós lemos, tem lá, dizendo que como Jesus amou a igreja, assim o marido ame a sua esposa e tal e tal. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para dizer que Jesus é o nosso advogado, que Jesus é o nosso defensor, é o nosso protetor, é a nossa orientação, é o cabeça da igreja. E nós devemos, enquanto pais, enquanto chefes de família, olharmos para Jesus e sermos o cabeça do nosso lar, o defensor do nosso lar, quem protege o lar e quem orienta o lar. O homem é a autoridade para abençoar sua família. O homem é a autoridade para interceder, para ensinar, para orar, para guiar a sua família. E o homem precisa arregaçar as mangas para isso. Porque cá para nós, e para o padre que nos confessa, essa não tem sido muito a nossa
a nossa postura ultimamente. Ou vocês discordam disso? Não é, irmãos? Então, se nós queremos aprender governo da igreja, nós precisamos entender: Deus governa a igreja através dos homens. Logo, os homens precisam ser especialistas em governo da igreja. Certo? Os homens precisam ser especialistas em governo da igreja. Tá? Olha, minha esposa me ajuda demasiadamente no ministério. Mas tem momento que eu me viro para ela e digo assim: o pastor sou eu, ponto. Vai ser desse jeito. Entendem? Precisa fazer isso. E precisa fazer isso não só com relação ao pastorado. Precisa fazer isso em muitos momentos. Porque, na verdade, sua esposa ela precisa dessa orientação. Sua esposa ela precisa de alguém que norteie, que marque o rumo, que diga é por aqui. Nossas esposas não precisam de homens que, mozinha, será que a gente faz daquele jeito, daquele outro, e tal, e tal, e tal. Você pode conversar, meu amor, eu estou planejando assim, assim, o que você acha e tal, tal. Não, tudo bem, eu ouvi sua opinião, eu acho que sua opinião é interessante, eu vou até mudar para a sua opinião, mas tomando as rédeas. Ou então, não, sua opinião é válida, eu gostei, mas nesse momento não vai poder ser aplicado por isso, por isso, por isso, por isso. Nós precisamos tomar as rédeas da direção de casa. E vocês podem pensar assim: pastor, esse discurso não é um discurso machista. Esse discurso é um discurso bíblico, tá? É um discurso bíblico. E aí nós precisamos ter cuidado para a gente ler a Bíblia e não acusar a Escritura de machismo. Porque não há erro na Escritura. Irmãos? Mas esse negócio de mudar a ideia de que a mulher é submissa ao marido, submissão não é bem isso, submissão é bem isso. Quando a Bíblia está dizendo que a mulher seja submissa ao marido, é submissa mesmo, não tem outra palavra não. O ajeitado fica por nossa conta. Tá? É bem isso mesmo que a Bíblia está querendo dizer. Então, o homem é autoridade para abençoar, para ensinar, para orar, para interceder, para corrigir. Tudo em amor. Sacrificialmente. Então, irmãos, um dia os maridos terão de prestar conta, e eu vou dizer uma coisa pesada a vocês, sei que já só falta 10 minutos aqui, mas já vou concluir. Um dia vai ser muito pesado para nós, porque um dia Deus vai cobrar de nós, e nós precisamos prestar contas a Deus de tudo que fizemos como esposos e pais. E nesse dia eu vou dizer: eu avisei. Eu avisei. Então, nós precisamos voltar à nossa postura. Se queremos ensinar fé, é vivendo a fé. Se queremos ensinar governo, é tomando o governo para nós. Que Deus nos abençoe. Amém.